Este é o 5º vídeo da série Música na Igreja. Sejam muito bem-vindos! Valmir, está sendo uma delícia para mim estar aqui partilhando com você, né, com o povo de Deus, essas riquezas da nossa música, né, o que o Senhor espera de nós. Eu que sou sua fã, viu? Admiro o seu trabalho como compositor, como ministeriado, né, missionário. Então a gente aqui só se edifica. E hoje nós falaremos também dos outros tipos de músicas que são cantadas na igreja, né? A música litúrgica, que é a que falamos até agora nos outros vídeos, é uma música ritual, né, em função do ato eucarístico. Mas temos também o canto popular religioso, não é, Valmir? Sim, e eu não podia deixar de dizer que também gosto muito do seu trabalho, admiro demais, né, no axé católico, fantástico, e muitas outras riquezas o Senhor nos dá. A gente está vendo, né, a partir da liturgia, do canto popular religioso. Aliás, o canto popular religioso é um canto que brota da realidade do povo local, determinado povo local ali que pelos costumes, o jeito de viver, a própria vida, da própria vida que brota esse canto. Exato, e inclusive alguns cantos acabam por osmose entrando na liturgia. Não é sempre que um se encaixa, né? Mas sempre tem algum que se encaixa num cântico de entrada, num canto final. Exato. Vamos mostrar para vocês aí um exemplo do canto popular religioso. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. E temos também a música religiosa. Ela é uma canção que possui argumentos piedosos, argumentos religiosos, transmite alegria, fé, esperança, porém não é uma música adequada para os atos litúrgicos, para serem usadas no ritual da Santa Missa. A maioria das nossas canções, Valmir, né, são músicas religiosas. Essa música hoje se encaixa perfeitamente na intenção da nova evangelização. Nós, inclusive, hoje levamos esta música para cima dos trios elétricos, para os palcos, ginásios, festividades, e é uma música que tem contribuído de maneira muito eficaz na evangelização do povo de Deus. Por isso, se você encontrar aí um DVD, um CD, ou ver um clipe, ou ouvir nas rádios, provavelmente a música que você está ouvindo é música religiosa. Importante convidarmos, né, os artistas, né, Valmir? Sim. A também serem compositores desta música que tanto contribui para a igreja. Muitos cantores seculares, inclusive, já cantaram, já fizeram sucesso com música religiosa. E algumas nossas, né, já que vale lembrar, que algumas nossas também se encaixam na liturgia, mas de modo geral elas fazem com que o povo tenha vontade de cantar em casa, né? Não digo no chuveiro, mas você cantar em casa, lá colocar no som, no seu carro, no dia a dia, fortalece também a fé do nosso povo. Voltando à música litúrgica, vamos falar agora dos ministeriados da música litúrgica. Por exemplo, os cantores. Os cantores! Sim, os cantores, nós cantores aqui também. É verdade. Mas os cantores com sua voz, com o seu jeito de ministrar, levam as pessoas a toda essa riqueza da liturgia e, claro, ao Senhor nosso Deus. É verdade. Eles estimulam a cantoria da Assembleia, né, e faz com que eles tenham um contato maior com os textos bíblicos e litúrgicos, né, através das melodias. O ministro de música, cantor, ele precisa ser uma pessoa segura,
uma pessoa firme, sem medos, timidez, inseguranças, né? Precisa estar à frente com um olhar confiante, transmitindo ao povo este acolhimento, este sentido de serviço, né? Além de ser afinado, não é, Valmir? Sim, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a afinação, os conceitos de afinação. Mas a igreja é carente. A igreja é carente de pessoas comprometidas, Verdade. mas também pessoas que tenham esse chamado. E como saber que a gente tem ou não tem esse chamado? Eu acho que a humildade é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de lado agora nessa conversa. A humildade para entender que nós temos todos os dons, mas Deus vai nos colocar, vai nos possibilitar, de repente, que a gente exerça determinado dom, dependendo da nossa fidelidade ou aptidão para aquele dom. Então, eu acho que nem todo mundo precisa fazer o que todo mundo faz, mas a gente precisa sentir onde ou o que o Senhor quer que a gente faça. Na liturgia tem espaço para todo mundo, mesmo que seja um leitor. Então, temos espaço para todos. E ainda exercitando com estudos musicais, exercícios vocais. Tem exercícios vocais não para o pessoal fazer. Podemos ainda aperfeiçoar muito mais o nosso dom, né? Chegarmos a uma harmonia perfeita, porque estamos sendo canal entre o povo e Deus. Estamos ali mediando uma comunicação, um diálogo, um culto divino. Aliás, né? a música nos dá essa possibilidade mesmo, né? De intermediar, de levar as pessoas para Deus. É muito bonito. É muito bonito. E a humildade, como você falou, estamos à frente. Então, somos elogiados, aplaudidos, né? A vaidade logo transborda, mas nós não podemos perder o nosso sentido de serviço. Estamos ali a serviço do povo, a serviço da igreja. Por mais que possamos ser elevados, convém que nós diminuamos e que apareça o que é essencial, que é o próprio Cristo. Jaque, vamos falar sobre os compositores. Sim, vamos falar. Olha, a gente sabe que um compositor, ele só pode escrever aquilo que, no mínimo, ele deseja viver, ou que toca a vida dele, de alguma coisa, de alguma forma, se insere a vida dele àquela realidade que ele está expressando ali na música. E melhor, se ele estiver vivendo aquilo, vai ser muito mais intenso e vai levar isso para o povo, vai passar isso para as outras pessoas, né? Eu vejo assim que um compositor, ele precisa pensar como qualquer pessoa que pesquisa. Você vai falar sobre Eucaristia, tem muita coisa para se dizer. Então, não podemos nos limitar a algumas coisas que são simplesmente costumes que a gente ouve, mas nós podemos e devemos nos aprofundar mais nos temas. Temos a Bíblia como a fonte, é o maior recurso, a maior fonte para nos inspirarmos para a composição. Verdade. Temos o catecismo, né? Nossa, é riquíssimo. Temos tantos documentos, tanta coisa linda que a igreja nos dá, né? Tantos autores e livros bons para pesquisarmos e compormos, não comprometendo a letra, os textos, né? Com erros de composição. Então vamos estar atentos a isso. Até porque a música para a liturgia é música ritual, é música em função do rito. Então ela precisa atender às necessidades desse rito. Ela tem uma direção. Exato. Ora ela está para um clamor. Ora ela é necessária para uma entrega. Sim. Então é nos baseando nessas necessidades que vamos compor para a liturgia. Sim, é verdade. E cada vez mais nós temos que incentivar os compositores, porque a gente ouve muito por aí, né, já que as pessoas falando para nós, somos compositores, tá faltando esse tema, tá faltando aquele. Se tá faltando compositores. É verdade. Né? Não são só alguns compositores que sejam conhecidos aí da sua região, que devem ser cobrados. Deus também nos deu, e deu, aliás, dons maravilhosos para muitas pessoas que falam, eu não tenho jeito para música. Às vezes tem jeito para compor, é incrível. E um compositor também não precisa ser cantor.
Verdade. Nem sempre precisa, né, um cantautor. Claro. E na observação do mundo, da sociedade, da vida, ele terá inspirações para muitos temas, né? Ele pode muitas vezes não ser só um compositor litúrgico, mas também cantar, por exemplo, o aborto. Cantar situações que nós estamos vivendo agora, né? Mas como você falou, somos carentes de compositores, até mesmo para o canto coral, né? O canto do coral são somente usados cantos do passado. Então, estimulemos aí, né, Valmir, os novos compositores da igreja para todos os estilos musicais e, inclusive, para a música litúrgica. Instrumentistas. Estes também são ministeriados da música litúrgica. Sua função é sustentar e realçar a palavra cantada, prestando serviço a ela. A igreja hoje aceita a inclusão de vários instrumentos, Valmir, dentro da liturgia. Sim. Acordeon, instrumentos de percussão, metais, violão, cavaquinho, instrumentos, teclado, né? Sem, obviamente, perdermos a nossa tradição com o órgão de tubos. Mas esses outros instrumentos que surgiram da própria enculturação servem todos para aproximar a musicalidade da liturgia ao povo de Deus. E não são palavras nossas, são palavras da igreja. Verdade. Lembrando bem, frisando bem isso. Mas uma coisa que parece, para nós, para muita gente, vai soar como novidade, né? Como que uma música instrumental pode entrar numa liturgia? Será que é possível? Sim. É possível. A música instrumental, a boa música instrumental, se encaixa em vários momentos dentro do ato litúrgico. Sim, o canto de entrada, né, do sacerdote com os ministros. Eu nunca pensei que pudesse acontecer, mas se for dentro da sua realidade, no momento conversado com o presidente da celebração, que é o sacerdote, é possível você colocar como cântico de entrada. No momento das oferendas, você pode colocar na comunhão. Até mesmo já vou dando uma dica minha aqui, olha, se for um canto de comunhão, com letra e tudo mais ali cantado, e depois, se quiser completar com instrumental, os documentos, a igreja diz que é possível. E o canto final. É verdade, até mesmo no canto final. Inclusive, a igreja dá essa abertura a estes momentos convenientemente ao rito, né, dentro de uma postura moderada, que esses instrumentos possam improvisar. Não é maravilhoso? Sim. Imagine o improviso instrumental, seja na guitarra, no teclado, soando e sendo delicadamente tocado para o povo, será muito enriquecedor. Maravilhoso, fantástico, mas tudo requer cuidado, requer, como a gente está falando de liturgia, estamos falando de comunhão. Nada pode ser feito sem a permissão do sacerdote. Converse com o seu sacerdote, até mesmo procure o documento da igreja, veja isso. Depois também nós temos, né? Disponibilizaremos, sim, depois um trabalho algo escrito, né? Com mais detalhes a respeito disso, né? Porque é um assunto amplo para compositores, para instrumentistas, e queremos que todos estejam um pouco mais formados a respeito do assunto, inclusive nós precisamos sim, tanto. Claro. É claro que também os instrumentos modernos, igual guitarra, né? Com aquele, o jovem chama de guitarra suja. Não é que ela está suja, não, mas é o som que faz aquele, né? Aquela distorção, né? Então, cuidado com determinados sons na liturgia. Verdade. Tudo dentro da ordem, dos conformes. A música instrumental também, como canto, né, litúrgico, precisa levar o povo na mesma direção, que é o altar do Senhor. Além dos ministeriados da música litúrgica que já citamos, temos também o regente, o salmista, o coral, o animador e inclusive os dançarinos, Valmir. Sim, e se podemos tocar e cantar, podemos dançar. É verdade, o corpo possui uma expressão, uma força de expressão que comunica. Eu vou até ler aqui um trecho de um estudo da CNBB, né, que diz: nosso corpo, sensível e dócil ao movimento, é uma fonte inesgotável de expressão.
Por isso, na liturgia tem importância os gestos, as posturas, as caminhadas e a dança. Perceba que toda a expressão humana é importante na liturgia, né? O Senhor utiliza daquilo tudo de dons que nós temos. A nossa participatividade por inteiro é muito belo. Agora, desde que a dança se encaixe ao ato litúrgico, convenientemente trajada, né? Com uma postura de prece, porque afinal de contas ela vai dançar, expressar o corpo para expressar a oração, para colocar aquela oração em gestos corporais. Aí a gente vê que a responsabilidade é maior, porque às vezes um músico ele está lá parado executando um som, né, tirando um som, mas parado. O animador às vezes pula, levanta os braços, faz o povo participar. A dança é movimento o tempo todo. Então a responsabilidade é maior e, claro, se for a realidade da sua comunidade, a gente sempre diz isso, se for a realidade da sua comunidade, eu acho que vale a pena. Vale a pena conversar com o sacerdote, vale a pena elaborar e ver se realmente leva a aquilo que é o sagrado, ao sacro. É verdade. E os momentos onde você pode acrescentar uma coreografia, desde que não seja muito longa, inclusive, é no Glória, né? na procissão das oferendas, né? E muitos outros momentos que seja da conveniência. Mas não só uma coreografia montada teatralmente. Ou que se tenha, por exemplo, uma mídia ali, um CD colocado, não. Enquanto a liturgia corre, né? Enquanto as pessoas estão cantando normalmente, pode-se dançar. Isso, participando do ato eucarístico. Não são palavras nossas. Exato. Estão nos documentos e por isso a gente quer contribuir da maneira que a igreja pede. Música na Igreja. Esta série que veio colaborar para a formação e enriquecimento dos ministérios da música litúrgica. Eu estou adorando, Valmir. Eu curti. E você também pode curtir e compartilhar. E compartilhar, não é? Claro. Isso aí. Adorei este vídeo de hoje, viu? Adorei mesmo. Teve muita novidade sobre instrumental que eu particularmente não sabia, por isso que é muito bom a gente estudar. E sobre a dança, né, que inclui tanto a juventude, pode ser tão enriquecedora. Sim, a dança eu já tinha visto, né, claro, em outros países também, no Brasil a gente encontra. Eu já tinha visto, mas o instrumental hoje para mim me surpreendeu. Maravilha! Então compartilhe esse conteúdo e ajude a disseminar todos esses conhecimentos. Estaremos aqui no próximo vídeo e mande as suas questões neste e-mail, para que a gente possa, ao final deles, conversar junto, refletir sobre esses temas, ok? Então até a próxima, na série Música na Igreja. Na Igreja. Impossível expressar com palavras a nossa gratidão a Ti, Senhor. Tua humildade vem nos provocar a viver, Jesus. Teu amor entre nós, quem come a minha carne viverá, quem bebe o meu sangue viverá. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pois quem me recebe, recebe amor.
Quem come a minha carne viverá. Quem bebe o meu sangue viverá. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pois quem me recebe, recebe amor, recebe amor. Quanta alegria encontrar nesta casa a verdadeira comunhão do amor. Anunciar, viver, compartilhar, acolher Jesus, teu amor entre nós. Quem come a minha carne viverá. Quem bebe o meu sangue viverá. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pois quem me recebe, recebe amor. Quem come a minha carne viverá. Quem bebe o meu sangue viverá. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pois quem me recebe, recebe amor, recebe amor, recebe amor. É impossível